Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais este webinar. É um prazer ter-vos aqui. É um prazer também contar com este painel. Olá, Cristiana. Olá, Hugo. Olá, João. Hoje vamos falar de um tema que todos os dias, cada vez mais, carece de mais curiosidade e cada vez mais é uma realidade. Há uns anos atrás não era tão normal falar deste tema, mas hoje em dia, seja na comunicação social, seja em conversas informais, o hidrogênio é cada vez mais um tema assente nas nossas conversas. É um tema, sobretudo porque a Europa comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica em 2050. Nos últimos anos, para atingir esse objetivo, que requer a transformação de todo o sistema energético, temos assistido a um crescimento assinalável em investimentos relacionados com o hidrogênio, destaque para o grande investimento que vai nascer em Sines. E isto advém sobretudo porquê? Porque em julho de 2020 a Comissão Europeia propôs uma estratégia do hidrogênio para a Europa com um impacto neutro no clima, sobretudo devido àquele objetivo que falei antes no âmbito daquilo que era atingir a neutralidade carbónica em 2050 e nesse sentido era necessário encontrar alternativas ao gás, alternativas ao petróleo e, sobretudo, àquilo que são os derivados de combustíveis fósseis. Nesse sentido, acredito que concordem comigo que o papel do hidrogênio enquanto uma solução energética sustentável é claramente indiscutível. E é nesse sentido que nos próximos 60 minutos iremos debater sobre as principais funções e aplicabilidades do hidrogênio para um sistema energético limpo, sustentável, para, de algum modo, tentarmos proteger aquilo que é a nossa única casa, que é o planeta Terra. Neste webinar, hoje, iremos apresentar os principais sistemas de incentivo, financiamentos e benefícios fiscais, nacionais e europeus, e iremos também falar no âmbito daquilo que são as tecnologias e o posicionamento do hidrogênio, como tive a oportunidade de falar. Nesse sentido, e uma vez mais, cumprimento e apresento os intervenientes, Cristiana Leandro. Olá, Cristiana. Bom dia a todos. Obrigada, António. A Cristiana é representante nacional e ponto de contacto nacional do Horizonte Europa desde 2020. Apoia atualmente a área da energia no Horizonte Europa, nomeadamente o Cluster 5. Tem também um doutoramento em Química e uma grande experiência em assuntos internacionais. Contamos também connosco com o João Delgado. Olá, João. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? O João é Senior Business Developer na Fusion Fuel, responsável pela estratégia de funding da empresa em programas de investimento em infraestruturas e R&D, focado sobretudo em Portugal, mas também nos outros Estados-membros na Europa e nos Estados Unidos. Tem um doutoramento em Energia e um mestrado em Engenharia Civil e conta com 10 anos de experiência na área do hidrogênio, a nível de energias e infraestruturas, tendo passado por instituições como a EDP, Coba Portugal e o Instituto Superior Técnico. E contamos, por fim, com o Hugo Ramos. Olá, Hugo. Bom dia, António, bom dia a todos. O Hugo é Senior Business Developer e Lead of Energy na FI Group, é um curioso no que concerne às tecnologias do hidrogênio e tem acompanhado de perto o crescimento da Fusion Fuel. É licenciado em Engenharia Química e Biológica com uma pós-graduação em Tecnologia e Segurança Alimentar pelo ISEL e pela FCT. Além disso, conta com 7 anos de experiência na área da consultoria e na captação e gestão de projetos de investimento e otimização fiscal, pelo que poderá dar a sua opinião como é que as empresas podem utilizar estes mesmos apoios e como é que podem otimizar fiscalmente também estes investimentos no que concerne à questão energética. Por fim, durante esta sessão poderão colocar todas as vossas questões, por favor, estejam à vontade, no chat indiquem a quem se dirige a questão. O objetivo é que seja uma sessão mais dinâmica possível e tentaremos responder a todas. Naturalmente, se não conseguirmos responder a todas, no final apresentaremos o nosso documento, que já é normal, com todas essas mesmas respostas às questões colocadas. Antes de passar a palavra e iniciar naturalmente o debate, gostaria de congratular o enorme empenho de todas as empresas e organizações públicas no âmbito daquilo que tem sido a sua transformação digital e a sua transição climática para aquilo que é um futuro mais sustentável. E sem mais demoras,
Cristiana, começo por ti, primeiras senhoras, e agradeço desde já teres aceito o nosso convite e gostaria de colocar a primeira questão. Existe, como eu tive a oportunidade de dizer, uma clara aposta no hidrogênio enquanto pilar estratégico da Comissão Europeia, com vista àquilo que é a independência energética e ao cumprimento dos objetivos da neutralidade carbónica. Eu pedia, por favor, para nos apresentares um pouco da estratégia da Comissão Europeia, naturalmente em traços gerais, não temos tempo para entrarmos em detalhe, mas se pudesses explicar a quem nos está a ouvir um pouco mais sobre esta estratégia, eu agradecia-te. Muito bem, muito obrigada a todos, obrigada António e à EFI Grupo pelo convite, é com muito gosto que estou aqui a falar um bocadinho convosco, tentar passar a mensagem daquilo que acompanha a nível europeu nas minhas funções como representante nacional no Conselho 5, mas também na parceria do hidrogênio. Eu vou só aqui usar aqui um suporte de slides para tentar, eu acho que já devem estar a ver Sim. o meu ecrã. Se puseres em full mode, acredito Exato. que... Exato, já está. Estão a ver bem. Uhum. Okay. Portanto, eu queria então começar por falar, o António já referiu, a Estratégia Europeia do Hidrogênio foi publicada há 2 anos e foi pensada, foi desenhada em 3 fases. Uma primeira fase até 2024, que é já ali, e definiram para esta fase a Comissão Europeia um objetivo estratégico de instalar pelo menos 6 gigawatts de capacidade para a produção de hidrogênio renovável na Europa e a produção de 1 milhão de toneladas para descarbonizar setores de difícil ou energeticamente intensivos, não é? Como é, por exemplo, o setor químico. A aposta nesta fase era, e é ainda, não era, é ampliar a produção de eletrolisadores para responder a necessidades locais. Por exemplo, quando falamos da indústria, por exemplo, a indústria química, ter junto do complexo a produção de hidrogênio renovável via eletrólise para responder às necessidades energéticas do setor. Outro aspecto importante é, por exemplo, no setor da mobilidade, é a infraestrutura e vão ser necessários, já existem e há necessidade de aumentar, por exemplo, postos de abastecimento de hidrogênio para servir os autocarros movidos a células de combustível de hidrogênio. Para isso é importante pensarmos nas sinergias com outros programas europeus, por exemplo, o Connecting Europe Facility dos transportes, que poderá ser uma via para financiar esta infraestrutura. A segunda fase, que vai até 2030, tem por objetivo escalar esta capacidade de produção de hidrogênio via eletrólise para pelo menos 40 gigawatts e a produção de até 10 milhões de toneladas de hidrogênio renovável na Europa. Para isso, um elemento crucial é reduzir o custo de produção, e, portanto, temos que trabalhar nesse sentido de redução de custos, e espera-se, a Comissão Europeia ambiciona que nesta fase o hidrogênio renovável comece a desempenhar um papel importante no equilíbrio do sistema energético baseado em renováveis. Portanto, queremos incorporar cada vez mais renováveis, sabemos que é preciso dar-lhe a flexibilidade que é necessária e por isso, o hidrogênio pode ser importante nesta flexibilidade que é necessária. Por exemplo, quando transformar a eletricidade em hidrogênio, quando as renováveis são abundantes, isso vai possibilitar depois ser usado como armazenamento, como backup, para depois aumentar a tal flexibilidade e a segurança no fornecimento de energia a médio prazo. A terceira fase, que irá de 2030 até 2050, espera-se que as tecnologias do hidrogênio renovável estejam ou atinjam maturidade e sejam implementadas em larga escala para chegar e alcançar todos os setores de difícil descarbonização, onde outras alternativas não são viáveis ou têm custos mais elevados. A Comissão Europeia já tem apoiado ou vem apoiando a investigação e inovação em tecnologias de hidrogênio há muitos anos, até antes do anterior programa quadro, o Horizonte 2020. Mas no último programa quadro, no H2020, criou-se uma iniciativa, que é a Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, que apoiou já várias tecnologias, principalmente em eletrolisadores, estações de reabastecimento de hidrogênio em células de combustível, bem como projetos que permitiram também um melhor entendimento de qual a regulamentação necessária para impulsionar realmente a utilização e a utilização de hidrogênio na Europa. E a Joint Undertaking foi muito bem sucedida, já financiou muitos projetos e já houve realmente um investimento grande nesta área, mas a Comissão Europeia reconhece que é necessário
mais esforço de investigação e inovação, mais apoio financeiro. Por um lado, do lado da produção, com eletrolisadores mais eficientes, com maior capacidade, e para isso, em 2020, já foi lançado um concurso no âmbito de uma grande call do Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu, se estão bem lembrados, foi a última call do H2020, que lançou um concurso para o desenvolvimento de um eletrolisador de 100 megawatts, e um dos projetos aprovados foi o Green H2 Atlantic, um projeto de 30 milhões de euros, com uma forte participação nacional, que nós acompanhamos muito atentos e com muitas expectativas. Mas, como referi, é preciso fazer mais. A Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking evoluiu do H2020 para o Horizonte Europa para uma parceria que se chama Clean Hydrogen, que será o principal instrumento da Comissão Europeia para financiar investigação e inovação na área do hidrogênio. Esta parceria cresceu em missão, cresceu em financiamento, tem como parceiros a Comissão Europeia e a Associação Industrial Hydrogen Europe e a Hydrogen Europe Research. Tem um orçamento para os 7 anos de 2 mil milhões de euros, 50% financiado pela Comissão Europeia, os outros 50% da parte privada, e desenvolveu um programa, uma agenda estratégica de investigação e inovação, já devem ter ouvido da SRIA, da parceria, que assenta em 3 pilares: a produção de hidrogênio, a distribuição e armazenamento de hidrogênio renovável e depois as aplicações, os utilizadores finais. Apesar deste ser o principal instrumento da Comissão Europeia, as oportunidades de financiamento não se esgotam na Clean Hydrogen for Europe e a Comissão quer e dá um destaque também a esta componente de utilização final do hidrogênio em setor-chave, como é, por exemplo, o setor dos transportes ou da indústria. E para isso vai aumentar o financiamento na utilização final de hidrogênio nestes setores através de outras parcerias, das parcerias dos transportes ou, por exemplo, a parceria Clean Steel, que está relacionada exatamente com os desafios que existem na indústria do aço, por exemplo. Recentemente, a Comissão publicou a comunicação REPowerEU, que eu imagino que todos vocês devem ter já ouvido falar, que basicamente é um plano para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos, como resposta à invasão da Ucrânia. O plano de ação REPowerEU, porque é que é relevante para esta temática? Porque vem duplicar a ambição relacionada com o hidrogênio, colocando mais pressão ainda do lado da produção. E o plano REPowerEU, ou a Comissão Europeia, na verdade, estabeleceu uma meta neste plano de 10 milhões de toneladas de produção doméstica de hidrogênio renovável e 10 milhões de toneladas de importações até 2030 para substituir os combustíveis fósseis em indústrias e setores difíceis de descarbonizar. Uma das medidas para acelerar os projetos de hidrogênio que a Comissão define neste plano é um financiamento adicional de 20 milhões de euros para vales de hidrogênio que vão ser executados pela parceria Clean Hydrogen. Para vos dar uma ideia, existe uma página web que foi criada pela parceria Clean Hydrogen Europe, onde podem encontrar a informação de todos os vales de hidrogênio que existem na Europa. Está aqui o link em cima, é o h2v.eu. Neste momento estão identificados 23 vales de hidrogênio na Europa, um deles em Portugal, em Sines, e a Comissão quer que este número aumente para 50, o objetivo estabelecido é de 50 vales de hidrogênio que cubram toda a Europa, portanto, desde toda a geografia. Para além disso, é importante que estes vales de hidrogênio cubram toda a cadeia de valor, portanto, desde a produção do hidrogênio até à sua utilização em pelo menos 2 setores. E era isso que não sei se responde. Não, obrigado, Cristiano, obrigado por essa explicação. Eu acho que este último slide que tiveste a oportunidade de mostrar e que neste momento está aqui presente é bastante elucidativo, que existe uma estratégia clara, uma definição clara, sobretudo naquilo que é esta necessidade de produzir mais hidrogênio para substituir por aquilo que é naturalmente o gás e o petróleo. Por outro lado,
é também, e algo que os empresários todos os dias me dizem, é que ainda existe alguma carência, sobretudo naquilo que é a produção e sobretudo naquilo que é a tecnologia, que depois também já iremos ver com o João, até porque existem aqui algumas questões, sobretudo a nível do poder calorífico, mas que deixarei para depois para o João. A ti, sobretudo, perguntava-te exatamente até neste seguimento, porque com as várias empresas que falamos, têm um interesse particular em conhecer o tipo de oportunidades de financiamento, sobretudo a nível europeu, que já falaste um pouco, mas eu pedi-te para entrares um pouco mais em detalhe, sobretudo a nível daquilo que são os beneficiários, despesas elegíveis, prazo de candidatura, naturalmente, se conseguires dizer, ou seja, um pouco mais daquilo que são as oportunidades que as empresas têm neste mesmo quadro e que podem beneficiar, se conseguisses por favor, falar um pouco disso, agradecido. Sim, aqui retomar. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Sim, ok. Pronto, como eu referi, as oportunidades relacionadas com ID, com investigação, inovação e desenvolvimento de hidrogênio, estão maioritariamente concentradas na parceria. A parceria publicou um programa de trabalhos em 2022, em março de 2022, com 41 tópicos, com um orçamento de mais de 300 milhões de euros. Os tópicos vão desde a produção de hidrogênio, à distribuição, ao transporte, heat and power, algumas atividades cross-cutting e lá está os vales de hidrogênio, que têm aqui um grande destaque, e tiveram terão dois momentos de prazos. Os primeiros, diria que 2/3 dos tópicos fecharam a 31 de maio, e temos agora um segundo momento para submissão de candidaturas, que é 20 de setembro. Podem encontrar todos os tópicos abertos no Funding and Tenders Portal, que é o portal que a Comissão Europeia utiliza para publicar todas as oportunidades financeiras de todos os programas que gera. E se selecionarem, se pesquisarem, podem fazer uma pesquisa ou por keyword, por palavra-chave, ou mesmo por programa, como quiserem, como podem ver aqui no lado esquerdo do slide. Eu aqui fiz uma pesquisa pela parceria, pela Clean Hydrogen, e aparecem então os 15 tópicos abertos, que vão desde a integração de eletrolisadores em aplicações industriais, a demonstração de produção de hidrogênio verde offshore, por exemplo, e clicando no tópico encontram todos os detalhes do tópico, o âmbito, os impactos esperados, que qualquer proposta que submeta deve garantir que cumpre, e o orçamento disponível. Eu, antes de passar às condições que me perguntavas, gostava só de dar destaque aqui a dois tópicos, que são os vales de hidrogênio, porque eles realmente estão aqui a ter, a nível europeu, algum destaque. E, atualmente, o Programa de Trabalho 2022 tem dois tópicos para vales de hidrogênio, um de grande escala e um de pequena escala. Eles são os dois, têm a mesma tipologia, que são ações de inovação. Se estão familiarizados com as tipologias de ação do Horizonte Europa, são exatamente as mesmas aqui na parceria, o que significa basicamente que uma ação de inovação financia o projeto 70% para entidades privadas e 100% a entidades públicas e sem fins lucrativos, e tem um orçamento, no caso dos vales de grande escala, de 25 milhões de euros, no caso do vale de pequena escala, de 8 milhões de euros. Os principais objetivos deste tópico são realmente implementar e demonstrar que os vales de hidrogênio em grande e pequena escala podem crescer com o tempo e podem ser replicados noutras geografias. É importante que qualquer proposta que responda a este tópico deve abranger toda a cadeia de valor, deve contribuir para a competitividade da União Europeia, deve demonstrar a integração de hidrogênio no setor da energia renovável e são dois projetos que foram classificados pela parceria como flagship project. Isto tem importância para aquilo que eu vou dizer de seguida, relacionada com as condições. Qualquer projeto que seja, qualquer proposta que responda aos tópicos da parceria, segue as mesmas regras no que diz respeito à submissão, condições de elegibilidade, que o Horizonte Europa. Portanto, têm que ser submetidas eletronicamente, via portal, têm que ser submetidas
dentro do prazo que foi estabelecido, que é agora em setembro, deve incluir um plano de disseminação e exploração dos resultados, tal como o Horizonte Europa, e tem uma parte A e uma parte B, onde a parte A é mais administrativa e tem os dados do orçamento, e a parte B é a parte descritiva, que responde exatamente àquilo que é pedido pela Comissão Europeia. Cristiana, e uma pergunta, se me permites. É necessário também a participação de mais do que 3 entidades de Estados-membros diferentes? Ou existe alguma possibilidade de não ser? Não, portanto, é exatamente igual. Portanto, para a proposta ser elegível, tem que ter pelo menos um mínimo de 3 entidades diferentes, 3 entidades legais de Estados-membros ou países associados diferentes, portanto, é igual. Alguns tópicos têm condições de elegibilidade adicionais, e isso vão encontrar na descrição do tópico. Por exemplo, para aqueles tópicos que eu falei há pouco, são os tópicos que a parceria considerou flagship, que são aqueles que têm a bandeirinha, nomeadamente os tópicos dos vales do hidrogênio, é um critério de elegibilidade adicional, é de que o consórcio tem que integrar pelo menos um parceiro que seja membro das associações Hydrogen Europe ou Hydrogen Europe Research. Portanto, isto não acontece na maioria dos tópicos, mas acontece naqueles que dizem respeito a demonstrações de larga escala ou os tais flagship projects. Portanto, é uma condição de elegibilidade adicional, como está aqui neste slide especificado. De resto, seguem as regras, é muito, muito semelhante ao Horizonte Europa e não tem, mesmo a submissão, etc., é muito parecida. Os critérios de avaliação são os mesmos: excelência, implementação e impacto. O processo de avaliação é em todo semelhante, apesar de não ser gerido pela Comissão Europeia, é gerido pelo secretariado da Joint Undertaking, onde há uma pool de avaliadores. Qualquer pessoa se pode inscrever e depois o secretariado usa aquela pool de avaliadores para os projetos e seguem em tudo o mesmo procedimento. Existem alguns links com informação adicional que podem ajudar, nomeadamente o Online Manual, que encontram no portal da Comissão Europeia e no Funding and Tenders, com todas as regras e todos os passos que é preciso para a submissão de uma proposta. Tem também em cada tópico, normalmente, resposta a algumas dúvidas que já foram colocadas pela comunidade e que podem consultar. Às vezes é muito útil para esclarecer algumas dúvidas nas Frequently Asked Questions. Tem também a possibilidade de encontrar no portal entidades que procuram parceiros ou que manifestam interesse em integrar consórcios em determinado tópico, pode ser também importante e relevante para quem esteja a constituir propostas. E depois existem 2 endereços para esclarecer dúvidas. Um, que é o Research Inquiry Service, que é um endereço geral da Comissão Europeia para esclarecer dúvidas mais relativas com questões de registro de entidade e de validação do processo, e depois uma que é o que está abaixo, projects@cleanhydrogen, que é mesmo do secretariado da parceria, para dúvidas mais específicas, mais técnicas, não é? De algum tópico que tenham dúvidas. Muito bem, e aproveitando a tua larga experiência, se pudesse elencar a maior dificuldade das empresas no aproveitamento destas oportunidades, qual é que dirias, se me permite? Do feedback que nós temos é encontrar parceiros e encontrar o consórcio certo. Okay. E depois, a segunda dificuldade, quando conseguem entrar num consórcio, portanto, começar a escrever a proposta, é garantir que respondem exatamente àquilo que a Comissão pede no tópico. É muito importante ler o âmbito do projeto, do tópico, peço desculpa, e garantir que a vossa ideia, nós não podemos adaptar a ideia àquilo que está lá escrito. Nós temos que garantir que a nossa ideia, a nossa proposta responde exatamente àquilo que a parceria definiu como importante. Temos que garantir que a nossa ideia responde aos impactos esperados que são exigidos e de forma clara. É muito importante a forma como se transmite isso aos avaliadores, não é? É importante pôr-nos do lado dos avaliadores. Do lado do avaliador. Exatamente.
por isso às vezes a experiência como avaliador é tão importante e nós muitas vezes estamos sempre a martelar esta ideia de que inscrevam-se como avaliadores para ter a experiência também do outro lado. Mas eu diria que são essas duas, portanto é encontrar o consórcio certo, e para isso existem várias ferramentas, para além do Partner Search. Obviamente a primeira é usar a vossa rede de contactos, não é? A vossa rede de colaboração, a vossa rede de contactos. A segunda são estas que existem online, disponibilizadas pela Comissão. Mas a parceria Clean Hydrogen já organizou um Infoday. Existem as associações industriais. Eu acho que isso é um caminho, eu diria, importante. Procurem perceber se faz sentido tornarem-se membros destas associações. Obviamente existe sempre uma FII associada para se tornarem membro da Hydrogen Europe, e se calhar para a vossa empresa pode não fazer sentido agora, mas já existem portugueses nestas associações. E nós podemos ser proativos a contactar essas empresas, essas entidades, e eu acho que há muita abertura de todas elas de colaborar, porque obviamente qual é que é a vantagem de estar nas associações industriais? Primeiro, são elas que definem a agenda estratégica, que depois influenciam os tópicos que vão estar abertos a concurso. E depois é o networking, são os contactos que se fazem lá, não é? E todas as outras entidades a nível europeu que têm acesso e que são os players, ao fim e ao cabo, que vão estar a responder a estas oportunidades e que estão interessados nesta temática. Portanto, esse é um caminho. Eu tinha aqui um slide que depois até posso-vos mostrar, que ainda não sei se ainda estou a mostrar no ecrã, mas Estás a mostrar. Estás a mostrar a parte do Grupo Nacional de Discussão Horizonte. Exato. Vai haver um evento em outubro, muito bem. que é a Semana do Hidrogênio, em Bruxelas, que está a ser um evento organizado pela Hydrogen Europe, e eu acho que para quem esteja interessado nestas temáticas pode ser muito importante, pode ser relevante participar, ver, já existe muita informação, o programa, toda a informação sobre a exposição que vai haver lá, e pode ser realmente aqui um momento importante de networking, de promoção da vossa entidade, do trabalho que está a acontecer, e eu espero poder participar e encontrar lá muitos portugueses. E qualquer empresa se pode inscrever, certo? Sim, não tem qualquer tipo de... Não tem qualquer limitação. Cristiana, muito obrigado por esta explicação. Eu acho que foi extremamente assertivo e respondeu com excelentes inputs relativamente àquilo que seriam algumas das questões, e também pelo comportamento do João, que estava a assinar algumas coisas que dizias. Eu acho que ele assina por baixo muito daquilo que disseste. E João, agora passaria para ti, agradecendo desde já, uma vez mais, o convite, e pedia-te, por favor, para fazeres um breve enquadramento do trabalho realizado pela Fusion Fuel até ao momento, e eu diria e desafiava-te especialmente a apresentar a vossa inovadora tecnologia, explicando aquilo que é a evolução tecnológica, e mais uma vez congratular-vos por tal. Nós temos acompanhado esse crescimento, e mais uma vez os meus parabéns. Ok. Bem, muito bom dia. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Bem, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, e queria cumprimentar a ti, António, o Hugo e a Cristiana, e também quem nos está a ouvir lá do outro lado. Ora bem, a Fusion Fuel é uma empresa que produz tecnologia para a produção de hidrogênio verde em Portugal. Portanto, nós temos a nossa solução, é uma solução à base de painéis solares fotovoltaicos concentrados, em que temos diretamente acoplado um eletrolisador que aproveita a eletricidade produzida pelos painéis, mas também o calor que é gerado por estes painéis solares fotovoltaicos concentrados, para aumentar ligeiramente a temperatura da água que é utilizada como fonte, como matéria-prima dos eletrolisadores, para depois partir a molécula e produzir hidrogênio e oxigênio. E, portanto, isto é uma solução que está patenteada, e nós temos o nosso próprio microeletrolisador, também é uma solução desenvolvida por nós, Fusion Fuel, que é ligeiramente diferente daquelas soluções PEM. Portanto, PEM é Polymer Electrolyte Membranes, portanto é um tipo de eletrolisador, existem outros tipos de eletrolisadores, mas a nossa própria solução tem um formato ligeiramente diferente de outros competidores que nós temos no mundo. E, portanto, este é o nosso produto. Portanto, é o produto que
foi utilizado para nós entrarmos no mercado, para nós fornecermos hidrogênio nos primeiros projetos que já temos em construção, e depois, neste momento, nós temos uma tecnologia de desenvolvimento, temos um mapa de desenvolvimento de tecnologia absolutamente agressivo. Cujo objetivo é não só melhorar a performance dos nossos equipamentos, por exemplo, nós neste momento estamos a lançar uma linha em que nós conseguimos não só operar só com eletricidade proveniente dos painéis, mas também com eletricidade proveniente de outras vias, como diretamente da rede ou de parques eólicos dedicados, para fazer, por exemplo, produção de hidrogênio em horas noturnas em que não existe radiação ou em dias em que a radiação não seja tão boa. Portanto, obviamente garantindo que nós celebramos um PPA verde para o fornecimento desta eletricidade, para que depois o hidrogênio também possa ser considerado verde. E, portanto, como eu estava a dizer, este foi o produto que nos permitiu entrar no mercado. Nós agora temos um mapa de desenvolvimento de tecnologia absolutamente agressivo, que vai melhorar não só as características, as funcionalidades, mas também baixar o custo. E baixar o custo é aqui que entra o nosso grande investimento que nós estamos a fazer na nossa fábrica de Navente. Portanto, isto é informação que é pública. Portanto, já agora fazer aqui um disclaimer, portanto, que a Fusion Fuel é uma empresa listada em bolsa, na Nova Iorque, na Nasdaq, e, portanto, obviamente nós temos sempre aqui algumas restrições naquilo que podemos partilhar, porque temos que partilhar informação sempre, toda a informação que é partilhada com o público em geral tem que ser partilhada exatamente ao mesmo tempo. Mas, portanto, feito este disclaimer, é aqui que eu estava a dizer que entra a nossa fábrica. Portanto, nós estamos a avançar com um investimento em Benavente, uma fábrica com cerca de 15 mil metros quadrados de área de implantação, numa fábrica com um investimento de 40 milhões de euros, numa fábrica quase 100% automatizada, que nos vai permitir alavancar até 500 megawatts de produção anual. Okay? Portanto, nós vamos ter, no final destes investimentos estarem feitos, e, portanto, de acordo com o nosso roadmap, esta fábrica vai ter a capacidade de produzir anualmente 500 megawatts de eletrolisadores. E, obviamente, sendo isto uma fábrica totalmente automatizada, vai nos permitir baixar bastante os custos, ok? É por aí que nós estamos a entrar. Agora, obviamente, este é o nosso principal core. Portanto, nós desenvolvemos tecnologia de produção de hidrogênio, em que nós podemos vender esta tecnologia a projetos terceiros, a outros promotores de projeto, a outras entidades que estejam a desenvolver os seus próprios projetos, mas também temos uma outra linha de negócio que é fornecemos projetos de chave na mão, ok? Portanto, o hidrogênio não é só produzido, não basta só produzi-lo, depois é preciso comprimi-lo, armazená-lo, purificá-lo em função das diferentes utilizações do hidrogênio e, portanto, nós, se for preciso, nós também temos uma equipa de engenharia que fornece um projeto-chave na mão em função das necessidades de um determinado cliente. E, portanto, nós neste momento já temos um pipeline de projetos que vai até 170 mil toneladas de hidrogênio produzido até 2026. Obviamente, projetos uns com mais maturidade, outros com menos maturidade, mas também temos uma carteira relativamente grande de projetos próprios. E, portanto, obviamente, nada disto se consegue sem recursos humanos e, portanto, só aqui sinalizar que nós somos uma empresa que estamos a crescer imenso. Portanto, em 2021, nós éramos cerca de 18 pessoas e estimamos que no final deste ano sejamos cerca de 150 colaboradores. Portanto, estamos a falar aqui de um crescimento de quase de vezes 10 em cerca de 2 anos e, portanto, isto só se deve porque isto é um mercado que está a surgir, que cada vez, todos os dias recebemos mais solicitações e, obviamente, nós estamos cá para dar a nossa resposta e para ajudar os nossos clientes e os nossos parceiros. João, esse é um excelente ponto que elencas, que é, eu acho que concordas comigo, isto é um mercado em forte expansão, sim, mas é um mercado mundial e com players a nível de desenvolvimento de tecnologia que são, passa a expressão, que são monstros tecnológicos, são empresas de grande capital, é um mercado muito, muito agressivo e que naturalmente necessita de capital intensivo. E tu me permites perguntar-te quais é que são as limitações nesta área de negócio, não é? Atendendo a estes desafios que se colocam e, sobretudo, quais é que foram as estratégias e quais é que são as estratégias da Fusion Fuel para mitigar essa dificuldade, tendo em conta que, pronto, as empresas portuguesas têm naturalmente algumas dificuldades que são conhecidas e que acho que não interessa estar aqui a detalhar essas mesmas dificuldades, mas pedir, por favor, que me pudesses falar um pouco como é que resolvem ou como é que solucionam esses desafios que vos são colocados. Sim, ok, muito bem. Bem, em primeiro lugar, é verdade que existem monstros tecnológicos que estão a apanhar esta oportunidade, mas a sensação que há na indústria, e que isto já foi dito por vários outros CEOs de outras empresas, é que a capacidade de eletrólise e de produção de eletrolisadores, neste momento,
poderá não chegar para os targets que a União Europeia está a colocar, ok? Portanto, como a Cristiana referiu e bem, depois do REPowerEU, e infelizmente pelos motivos errados, que são motivos de guerra, não é? Mas basicamente a Comissão Europeia já tinha um target bastante agressivo de produção de hidrogênio, portanto cerca de 5 milhões de toneladas ou 5,6 milhões de toneladas em 2030, e neste momento basicamente multiplicou por 4. Portanto, 20 milhões de toneladas até 2030, e isto é um mercado absolutamente, até em 8 anos, passa a expressão, é muito, ok? É muito. Portanto, aquilo que se vê é que o mercado está lá, ok? Portanto, existe o mercado e a ambição política estão lá, mas, no entanto, isto ainda é um mercado jovem. O que é que eu quero dizer com isto? É que ainda existe alguma incerteza por parte dos consumidores. Apesar de existir vontade política, não é? Nós, neste momento, sabemos que o preço da tecnologia ainda não está lá. O preço da tecnologia não, o preço da produção de hidrogênio ainda não está lá. Já vou abordar este ponto. Mas ainda existe aqui alguma incerteza por parte dos consumidores. Há uns em que esta passagem do mercado vai ser direta, porque atualmente são consumidos à volta de 90 milhões de toneladas de hidrogênio por ano, em que maioritariamente eles são consumidos em refinarias e em produção de químicos, um bocadinho em aço, em produção de aço. Mas isto aqui é aquilo que nós chamamos a substituição direta do hidrogênio cinzento, ou seja, que ele é produzido maioritariamente através da reforma do gás natural. Okay? Mas, no entanto, vão começar a aparecer outros mercados por causa desta necessidade de descarbonização e destes objetivos políticos que foram assumidos, e, portanto, novas áreas vão começar a aparecer. Alguns não tanto em projetos de larga escala, mas outros em projetos de uma escala menor e com outras propriedades que nós precisamos no hidrogênio. Estou a falar, nomeadamente, na mobilidade, no transporte e na mobilidade, em que eu diria que isto agora é uma opinião pessoal. A mobilidade de veículos ligeiros, o hidrogênio não vai ser a solução, porque já temos os veículos elétricos aí e em força, mas no que toca à mobilidade de pesados e a transporte coletivo, eu acho que aí o hidrogênio tem uma opção e tem uma palavra muito forte a dizer, mas estamos também a falar, por exemplo, de aquecimento industrial e produção de vapor, em que muitos dos nossos industriais inicialmente não queriam saber do hidrogênio porque o hidrogênio era muito mais caro do que a utilização de gás natural, mas agora com a subida imensurável do preço do gás natural e com as licenças de CO2, o hidrogênio verde começa a ficar num poder... Começa a ser uma solução economicamente viável, não é? Exatamente. Mas depois existem também outras grandes áreas que vão aparecer, nomeadamente a produção de aço, que aqui vamos precisar existe já um projeto que foi aprovado no Innovation Fund que quer demonstrar a produção de aço através da utilização de hidrogênio, mas depois também a maior longo prazo nós estamos aqui a falar de combustíveis e produção de combustíveis para combustíveis de aviões, portanto transporte aéreo, e combustíveis marítimos. Portanto, o mercado está lá, agora é só vamos ver, e por isso é que é tão importante aquilo que a Cristiana estava a dizer dos hydrogen valleys, é só nós conseguirmos fazer aqui o match entre a parte da produção, a parte do consumo, e não esquecer o intermédio que está, que é o setor do midstream, que é como é que nós fazemos o transporte entre a produção e entre a utilização, ok? Portanto, ao nível de desafios, nós temos a parte do mercado, mas existem outros. Em segundo lugar, existe a questão da legislação e da certificação e da regulamentação, em que existe uma incerteza bastante grande, ok? Porque isto é culpa do próprio sucesso, portanto, que isto é um setor novo, é uma indústria nova, e, portanto, é normal que a legislação, tanto ao nível europeu como ao nível dos Estados-membros, não esteja preparada. Portanto, aqui estamos a falar, vou dar exemplos qual é que é a legislação para se poder fazer injeção de hidrogênio na rede de gás natural, como é que se vão processar as garantias de origem, sendo que em Portugal a definição das garantias de origem, a maneira como se vão processar em Portugal é diferente de Espanha, cá de ser diferente de França, e portanto existe aqui alguma incerteza. Ou até, por exemplo, o que a Comissão Europeia agora lançou aquilo que se chama um Delegated Act para classificar como é que nós classificamos hidrogênio verde, ou seja, quais é que são os requisitos que nós temos de cumprir para no final podermos dizer, ok, o hidrogênio que nós produzimos é hidrogênio verde. E, portanto, existe uma série de requisitos que vão ter que ser cumpridos e que ao dia de hoje ainda não estão definidos, está em consulta pública e, portanto, estamos a aguardar essa definição em matérias de legislação. E depois, finalmente, existe obviamente o preço de produção, não é? Portanto, eu acho que agora o que está a acontecer no setor do hidrogênio foi o que aconteceu com o setor do solar e do eólico, que agora toda a gente olha como sendo um absoluto sucesso, mas há 10 anos atrás não era bem assim. E, portanto, o que está a acontecer com o hidrogênio é isso, ou seja, nós agora temos que alavancar projetos, ganhar maturidade tecnológica, haver desenvolvimento tecnológico para que nós consigamos chegar àquele preço que toda a gente acha que nós já lá estamos, que é os tais 2,5 € por quilo. Portanto, é logo um dos primeiros mitos que nós tentamos desmistificar
é que nem todo o hidrogênio custa 2,5 € por quilo, ok? Isto é um objetivo que nós temos e depois, obviamente, é preciso perceber que, em função da utilização do hidrogênio, o hidrogênio não custará 2,5 € por quilo, porque existe compressões a diferentes níveis, existe purificações, existe todos os outros componentes, por exemplo, a mobilidade, né, que é a aplicação mais exigente em termos de características do hidrogênio, portanto, níveis de compressão muito altas e taxas de purificação muito altas, portanto, obviamente, isso tem o seu preço, mas só para dar uma ordem de grandeza, neste momento o hidrogênio para mobilidade na Alemanha é vendido a 12,5 € o quilo, ok? Não tinha noção, mas tu há pouco disseste uma coisa que eu partilho totalmente, ou seja, aquilo que estamos a viver agora com o hidrogênio foi aquilo que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, vivemos um pouco com os painéis fotovoltaicos, onde eram preços incomportáveis, onde existiam grandes ineficiências naquilo que era a produção de energia e ao dia de hoje todos nós entendemos as mais-valias e aquilo que é a viabilidade económica desta fonte de energia. Portanto, acho que há muito por fazer e vocês, naturalmente, que são um player importantíssimo nesta mesma temática. E eu iria pedir uma última questão, se me permites, que é, até pelas tuas soluções, vocês têm uma larga experiência no âmbito daquilo que é o aproveitamento de apoios, e tu já falaste de alguns, apoios tanto europeus como nacionais. Portanto, nesse sentido, eu pedia para tu poderes resumir qual é que é a experiência que, ao contribuir com a tua experiência, sobretudo na utilização deste tipo de apoios e quais as principais dificuldades na lógica do utilizador destes apoios. Já tivemos a visão da Cristiana, mas gostaria também de ouvir a tua, por favor. Claro que sim. Ora, então, só para complementar aquilo que eu estava a dizer há pouco e que liga muito bem com esta questão, tem a relação do preço de produção. Ou seja, nós neste momento não conseguimos atingir os 2,5 € ou 3 €, ou seja lá o que for, porque a tecnologia está madura. E obviamente nós precisamos de apoios financeiros que não só nos permitem baixar o custo de produção, mas também permitem dar um sinal e uma motivação de captar investimento privado para fazer estes investimentos. E é aqui que entra a parte da atribuição de fundos, não é? E que é essa, então aqui que uma das minhas funções aqui dentro da Fusion Fuel e ainda bem, e nós notamos um esforço muito grande do governo português e da Comissão Europeia e também outras geografias onde estamos a atuar muito, como Espanha, como Itália ou até Marrocos, em que existem fundos para apoiar a produção do hidrogênio. E, portanto, obviamente, estes fundos são para projetos de investimento produtivo, que eu já lá vou, mas nós, Fusion Fuel, pelo facto onde nós estamos, que nós temos uma linha de desenvolvimento de produto e temos uma linha de investimento em projetos próprios, nós estamos a atuar na captação de fundos em toda a cadeia de valor, ok? Portanto, nós estamos a falar aqui de fundos de R&D, em que aqui entra muito bem, e não vou, acho que a Cristiana resumiu muito bem todos os fundos que existem ao nível europeu, portanto, Horizon Europe, Clean Hydrogen Partnership, portanto, nós estamos a olhar para todas essas oportunidades e estamos a adaptar a nossa tecnologia para corresponder aos projetos e para responder aos pedidos que são feitos nos determinados tópicos da Comissão Europeia. Mas também existem outros fundos nacionais, como por exemplo o SIRD, projetos individuais, projetos em copromoção, projetos demonstradores, em que estes também são uma importante alavanca, uma ferramenta nacional que nos permite reduzir o risco nas nossas atividades de investigação e desenvolvimento. E depois existem outros fundos que nós também estamos a olhar, como por exemplo, agora houve os pós-EURs, agora no PRR houve bastante apoio à produção, apoios para a produção da produção de hidrogênio verde, como o programa Componente C14 ou o Componente C5, obviamente integrados no conceito de agenda, mas que permitiram, e nós estamos à espera dos resultados finais e das notificações. Recebemos agora, inclusive, a notificação que fomos selecionados para a fase de negociação em alguns projetos que tínhamos nas agendas, mas obviamente estes fundos vão nos ajudar e vão nos permitir a reduzir o risco na implementação destes projetos. E depois, obviamente, outra aqui, ainda faltam duas componentes que nós também estamos a olhar, que é projetos de investimento, mas mais com um objetivo, com um âmbito europeu. E aqui estou a falar de o Large Scale e o Small Scale Innovation Fund. Portanto, estes são fundos que onde nós podemos enquadrar projetos que têm um bom potencial inovador, mas também uma forte redução de pegada carbónica, ok? E, portanto, alguns dos nossos projetos mais, diria, inovadores e que têm maiores objetivos de descarbonização, nós estamos a tentar enquadrá-los dentro destes fundos.
Mas existe também, eu acho que a Cristiana há pouco mencionou brevemente, que é o Connecting Europe Facility, que, por exemplo, a projetos de mobilidade permitirá apoiar o lançamento de infraestruturas que vão permitir, por exemplo, o abastecimento de hidrogênio para a mobilidade. E, portanto, obviamente, como podem ver, isto é um universo gigante e nós não conseguiríamos sobreviver, e é aqui que entra, por exemplo, empresas como o FIGroup, com que nós temos uma relação excelente e que vocês apoiam-nos imenso nisto, que é a estruturação destas candidaturas. Todas elas são diferentes, todas elas têm que responder de maneira diferente, mas no final de contas todas elas vão ter que responder perante os trâmites das candidaturas que lá estão. E obviamente vocês são os especialistas nisso, são vocês que nos ajudam a alavancar estes projetos e, portanto, eu diria que sem a vossa ajuda isto não seria possível. E, portanto, isto passa sempre por um trabalho entre o nosso interno de desenvolvimento de projeto e depois, obviamente, apoiados por empresas como o FIGroup para alavancar estas candidaturas e conseguirmos, que é o nosso objetivo, angariar estes fundos, que obviamente todos eles são competitivos, não é apenas a Fusion Fuel que está a fazer, e obviamente a competição é muito grande. João, muito obrigado pelas tuas palavras. Destacaste aí uma linha de financiamento que eu acho que ainda é de desconhecimento, não é total, não é, estou naturalmente a exagerar, mas é de um desconhecimento muito grande do empresário português, que é o Innovation Fund. Para quem nos está a ouvir, o Innovation Fund é uma linha extremamente interessante, financia 60% a fundo perdido, tem os large e os small scales. O small scale está limitado aos 7,5 milhões de euros, mas tem uma abrangência, inclusive produtiva, e que eu convido todos os que não sabem ou que não têm essa informação relativamente a esta linha, a procurar-nos para podermos esclarecer, sobretudo, a viabilidade ou não. E é nesse sentido que eu aproveito para introduzir-te relativamente àquilo que é a tua larga experiência, seja no âmbito de projetos europeus como projetos nacionais, o que podemos esperar do Portugal 2030, muito se fala do Portugal 2030, ainda do PRR já é uma realidade, já iniciou, existem bastantes críticas relativamente àquilo que é o destino dos fundos. Gostava de ouvir a tua opinião, se isto é uma verdade, se não, se é apenas show-off jornalístico, e também aquilo que são as principais oportunidades, sobretudo para apoiar a transição climática, relativamente àquilo e em especial no apoio às tecnologias associadas ao hidrogênio. Muito bem, bom dia a todos, bom dia João, bom dia Cristiana e a todos aqueles que estão a assistir e obrigado pela presença. Referir aqui que, obviamente, tu, António, fizeste aqui uma introdução no início deste webinar que vai em contra aquilo que eu te vou responder, ao responder à tua questão. Obviamente aqui a Cristiana e o João também já colocaram aqui vários inputs importantes que vão aqui a complementar o que eu vou dizer, mas antes disso, eu queria falar um pouco, voltar um pouco aqui atrás, o que a Cristiana também referiu, 2020, ou seja, quando é que isto, quando é que começou-se a falar mais, ou começou-se a falar, e mesmo tu falaste no início, António, relativamente ao Plano Nacional de Energia e Clima 2030, portanto, que é o principal instrumento de política energética e climática até 2030, tem como objetivo um futuro de 0% de emissões de carbono, como referiste. Pronto, isto está no âmbito, esta condição está no âmbito das obrigações estabelecidas pela governação da União de Energia e da Ação Climática, que prevê que todos os Estados-membros elaborem e apresentem à Comissão Europeia os planos integrados em matéria de energia e de clima, e assim foi. Foram estabelecidas várias metas ambiciosas para a próxima década. Eu posso aqui dar-vos como exemplo, nomeadamente aqui a questão da emissão dos gases com efeito de estufa reduzir entre 45% e 55%, aumentar as energias renováveis na ordem dos 47%, reduzir o consumo de energia primária na casa dos 35%, assim como segurança energética, investigação, inovação, entre outras metas. E, como referi, estas metas constam no roteiro da neutralidade carbónica para 2050. Portanto, o objetivo é que em 2050 exista uma neutralidade carbónica. Portanto, isso é
para explicar, responder aqui à tua questão, queria explicar aqui um pouco este ponto. E assim como foi referido já também pela Cristiana e pelo João, este plano estabeleceu metas por setores. Obviamente nós sabemos que existem setores, nomeadamente serviços, indústrias, residenciais, transportes, a questão da mobilidade, como foi referido aqui já várias vezes, a questão de outras, agricultura ou resíduos e eventualmente águas residuais, são setores que foram definidas metas de redução dessas mesmas energias. Portanto, estas iniciativas para pôr em prática estas métricas, como e bem a Cristiana já fez essa introdução, nomeadamente a questão do IPCEI, nomeadamente a questão do Horizon Europe, a questão que vocês falaram também aqui, a questão do Innovation Fund e do Innovation Council. Portanto, e, por fim, o mais recente, temos o Clean Hydrogen, portanto, não vou aqui detalhar porque já a Cristiana e o João também já falaram um pouco nesse sentido, mas começou lá está antecipadamente aos nossos programas, vamos chamar assim, nacionais, quer 2030, que ainda não está a decorrer como o nosso PRR, ou a famosa bazuca, que temos neste momento. Portanto, como eu estava a referir, o 2030 ainda não está, não temos aqui nenhum aviso aberto, ainda não está a decorrer. O que temos ao dia de hoje, e muito bem o João referiu, temos a C14, portanto, no âmbito do hidrogênio, que esteve a decorrer, foi um aviso que esteve a decorrer no âmbito do PRR. A dotação aqui, eu quero frisar aqui alguns dados que são importantes para também quem está a ouvir perceber. A dotação orçamental no âmbito do aviso do PRR, de hidrogênio e de gases renováveis, foram de 185 milhões de euros. A dotação orçamental do PRR são 16,6 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de muito pouco dinheiro comparativamente à dotação. E porquê? Nesse próprio aviso foram aprovadas 41 candidaturas, sendo 35 só de hidrogênio. Totalizaram 380 milhões de euros. 380 milhões de euros, e a dotação desse próprio aviso foram de 62 milhões. Portanto, vamos a falar que ainda sobram ou restam 123 milhões de euros para mais investimentos que teremos que aguardar, as empresas terão que aguardar para que abram, mas ainda existe, mas lá está, quer dizer que 380 milhões, lá está, ultrapassa a dotação prevista só para a C14, portanto, no âmbito do hidrogênio e dos gases renováveis. Aqui no PT 2030, ou pelo menos aquilo que nós sabemos, ou que se sabe, existem 4 agendas, onde se insere, obviamente, a transição climática e sustentabilidade dos recursos, onde a dotação ronda os 4,8 mil milhões de euros, mais ou menos 21% da dotação que está prevista para o 2030. No PRR, portanto, a transição climática é de 3 mil milhões de euros, mais ou menos também de 18% da dotação do PRR. Portanto, acho que é importante olharmos para estes números e tirar também as conclusões, porque o que eu vejo, isto como conclusão, isto também para responder aqui à tua pergunta, António, como conclusão, existem mais candidaturas do que verbos disponíveis de fundos europeus para a produção de hidrogênio. Dou aqui mais um exemplo que o João já referiu, a questão do POCUR, que houve em 2021, no âmbito do PT 2020. Portanto, o aviso esteve disponível com uma dotação de 40 milhões, cada beneficiário poderia usufruir de 5 milhões de euros, foram, porque é público, lá está, 13 candidaturas passaram, ou seja, foram aprovados, mas o total desses investimentos só de empresas, obviamente estou aqui a retirar este valor de entidades públicas, de 84 milhões de euros. Portanto, estamos a falar sempre de valores de investimento sempre superior à dotação disponível por parte destes avisos. Portanto, era esta, em suma, a conclusão, a resposta à tua pergunta, António. Obrigado. Então, a ver se eu percebi bem. Se eu for um empresário e se marcar uma reunião contigo e tiver uma vontade de realizar investimento a nível de hidrogênio e fizer a seguinte questão: pai, tenho este investimento para realizar, quais é que são as oportunidades de financiamento? Posso submeter esta candidatura hoje ou amanhã, no sentido metafórico? Ou seja, o que eu gostava que, por favor, explicasse um pouco melhor é quais é que são as oportunidades de financiamento nacionais e também, naturalmente, se quiseres tocar nos benefícios fiscais, também te convido a tal, para as empresas poderem submeter e se
está limitado a algum tipo de empresa, se tem de ser uma grande, se tem de ser uma pequena, se tem de estar no interior, se pode estar em qualquer região, para, no fundo, as mais de 300 pessoas que me estão a ouvir saberem se podem ou não submeter uma candidatura no âmbito daquilo que são os investimentos em hidrogênio. Sim. De certa forma, respondendo aqui já diretamente a essas duas questões diretas, para quem nos está a ouvir, obviamente aqui não existe restrições, obviamente tem que se avaliar a tecnologia e os investimentos que vão fazer. Mas, como relativamente à outra questão que tu me fizeste, já fui aqui introduzindo alguns pontos de resposta à questão, como referi, no PRR teve aberto o aviso do IGN, portanto ainda falta aqui ainda 123 milhões de euros para outros avisos, ou pelo menos para mais um aviso, para que possa fazer investimentos, portanto, mas PMEs, não PMEs, portanto, não existe aqui restrição nesse sentido. De referir também que termina no final deste mês, no dia 29, o aviso da descarbonização para as indústrias. Para vocês terem uma noção, estamos a falar numa dotação de 715 milhões de euros. O hidrogênio e para os gases, 185. Descarbonização de 715 milhões de euros. Portanto, estamos a falar aqui numa discrepância muito grande. Era isto também que eu vos queria dar nota. E o objetivo, obviamente, é que haja aqui neste aviso da descarbonização uma redução dos gases de efeito de estufa em pelo menos 30%. Portanto, isso são métricas, lá está, como eu referi anteriormente, do plano que foi definido, do PNEC, portanto, que existem aqui algumas percentagens como objetivo até 2030 e 2050, que haja aqui uma neutralidade da pegada carbónica. Obviamente estes são programas que são interessantes. Aqui o objetivo do governo e dos órgãos é que atraia o empresário para que haja aqui uma redução carbónica. Estes programas são a fundo perdido e assim, de certa forma, o empresário ou as empresas podem se tornar mais competitivas e também cumprirem, de certa forma, os planos de racionalização de energia que definiram ou que têm previsto na empresa. Desta forma, creio que poderemos considerar o hidrogênio uma alavanca fundamental para a questão da descarbonização de diversos setores empresariais. Obviamente, falamos da mobilidade, na questão da petroquímica, agricultura e outras indústrias de produção. Portanto, acredito que a descarbonização na indústria, em simultâneo, acho que é uma oportunidade para existir mais competitividade, para reduzir os custos, que isso também se falou muito, já falaram aqui muito da questão dos custos, que isso é importante, os custos no consumo de energia e, por sua vez, aumentar o contributo das fontes renováveis e endógenas nos consumos energéticos. Portanto, aqui o que eu tenho aqui, de certa forma, para responder aqui mais um ponto que eu queria alertar, para quem nos está a ouvir. Cada vez mais, e visto que atravessamos aqui uma pandemia, não sei se já terminou, se não, mas estamos numa era Covid, temos agora a questão da guerra, obviamente durante este período houve poucos financiamentos a fundo perdidos, não só na questão do hidrogênio, mas falando no caso em concreto, portanto, alerto, porque cada vez é mais importante antecipar as submissões das candidaturas. Portanto, é um fator cada vez mais decisivo. Obviamente o mérito é muito importante e a tecnologia que se vai implementar, mas antecipar a submissão das candidaturas é cada vez mais decisivo, porque, como vocês viram, a dotação não chega para todas as empresas, portanto os investimentos são sempre superiores àquilo que o próprio aviso publica. Para aqui, em suma, António, para não me alongar aqui muito, vão existir aqui mais programas. Nós, enquanto empresa, nós FI Group, consegue ter uma visão 360 sobre todos os investimentos que a empresa irá realizar, otimizar todos os custos que vão ter. Obviamente, o valor será comparticipado a fundo perdido. Podem também recuperá-lo fiscalmente através de vários benefícios fiscais, obviamente aqueles mais comuns ou aqueles de maior representatividade a nível de carga fiscal, o CIFID, o REFAI e agora recentemente no Orçamento de Estado de 2020 o IFR. Portanto, acho que, em suma, temos aqui todos estes programas e estes benefícios que se conseguem complementar e as empresas conseguem, obviamente, recuperar, tornando também a sua carga fiscal não tão elevada. Muito bem, Hugo, muito obrigado por essa clarificação. Eu agora iria, até em termos de desafio, até porque o João há pouco
manifestou a sua opinião pessoal relativamente à possibilidade do hidrogênio para mobilidade de automóveis ligeiros. E como tal, eu iria fazer a questão, começando talvez pela Cristiana, que é, com base naquilo que é a vossa experiência, com base naquilo que é também a vossa opinião e o vosso cunho pessoal, qual é que é o futuro do hidrogênio nos próximos 5 anos? E se quiserem referir uma ou outra área, também vos agradeço, seja a mobilidade, seja a área industrial, bem, deixo à vossa consideração os exemplos que quiserem dar. Por isso, Cristiana, pedia-te, por favor, em 5 minutos, que nos pudesses dar a tua opinião e a tua visão pessoal. Eu não sei se vou ocupar os 5 minutos. Bem, se forem 2, também acho que não tem mal. Não sou muito boa a fazer futurologia. Eu acho que estamos a viver um momento muito interessante. Isto é claramente um hot topic, seja na Europa, seja a nível nacional, porque nós não falámos, mas um mês a seguir a ser publicada a Estratégia Europeia, foi também publicada a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, que está muito alinhada com os objetivos da Estratégia Europeia. Eu diria que os objetivos são muito semelhantes e pretendem responder exatamente às mesmas necessidades. Eu acho que eu vejo mais do ponto de vista do ID, não é? E por isso vejo com muito bons olhos. Eu acho que nós temos excelentes entidades públicas e privadas a trabalhar. Em Portugal houve, inclusivamente no âmbito da Estratégia Nacional, uma medida que foi o lançamento e o financiamento de um laboratório colaborativo que é o HiLab, que junta várias entidades privadas, académicas, institutos de investigação, e certamente conhecerão muitos deles, como é a Galpa, a REN, a Bondalti, o INESC, não é? Portanto, todas as entidades, peço desculpa que estou certamente a falhar muitas, mas todas as entidades com muita capacidade de investigação e inovação, que estão agora juntas para levar exatamente as atividades de investigação e inovação mais para os ecossistemas industriais e responder às necessidades que nós precisamos, não é? Que é descarbonizar a nossa indústria e vários setores como a mobilidade, que é muito importante. E eu vejo com muitos bons olhos, mas eu não gostaria de destacar apenas um setor, porque eu acho que aqui precisamos de esforços realmente em vários níveis. Não falámos, por exemplo, dos edifícios, eu acho que isso também é uma questão muito importante, não é? Temos que tornar, não sei se o hidrogênio aí vai ser a solução, mas pode ser como parte da solução, e aí os hydrogen valleys, os vales de hidrogênio podem ser importantes. Só para te ajudar, existe aqui uma questão, e já relacionando estes temas, existe aqui a questão do Dirceu, e se quiseres responder, consideram que o hidrogênio pode vir a ser usado em grandes edifícios, como centros comerciais, hospitais, e qual é que é, por exemplo, o fornecimento de energia para equipamentos de climatização? Faz esta pergunta. Pois, porque os edifícios são responsáveis por grande parte também do consumo energético e das emissões, não é? Portanto, eu acho que nós temos que realmente olhar para o sistema de forma muito integrada. A Comissão Europeia tem apoiado diversas iniciativas que vão ao encontro de dar resposta a isso, não só do hidrogênio, mas, por exemplo, das missões da União Europeia. Existe a missão das cidades, existe a missão das alterações climáticas, que apesar de não ter lá o hidrogênio escarrapachado, vão muito ao encontro de estudarmos e entendermos e procurarmos soluções para a mobilidade urbana melhor, e isso passa por, lá está, depois soluções onde o hidrogênio pode ter um papel. Os edifícios, a integração das energias renováveis, a indústria, e há muitas oportunidades no Horizonte Europa, dentro do Cluster 4, que diz respeito ao digital, indústria e espaço, com muitas parcerias, nomeadamente a Clean Steel que eu falei, mas outras como a Made in Europe, ou da bioeconomia circular, por exemplo, e iniciativas na área dos materiais, que pretende que os materiais sejam mais leves, recicláveis, reutilizáveis. Esse desenvolvimento dos materiais também vai ser importante para depois evolução e mais, ou seja, conseguimos fazer mais e melhor nesta área também do hidrogênio. Por isso, há muita coisa a acontecer, há realmente muita coisa a acontecer, e eu acho que há muitas iniciativas muito complementares, e convido as pessoas que estão aqui a assistir, e se trabalham em algum dos setores que nós aqui falámos, por favor, venham falar connosco e nós podemos depois dar mais informação sobre todas estas iniciativas, porque há realmente
eu não sei se há falta de dinheiro, pelo menos em ID. Eu acho que há realmente muitos instrumentos, muitas iniciativas, e a Comissão Europeia está realmente a fazer um esforço nesse sentido para dar resposta. Sim, eu diria que além de uma estratégia, é sem dúvida uma realidade, e quem não acompanhar vai perder o barco e as oportunidades, e mais tarde vai lamentar esse facto. Um pouco à semelhança Exato, e eu não sei se há como não acompanhar, não é? Porque nós vamos assistir, ou seja, a indústria e mesmo a sociedade vai ter que acompanhar isso. Esta componente, há pouco o João falava um bocadinho disto, não é? Da aceitação da tecnologia, esta componente mais societal é muito importante. A própria parceria tem alguns tópicos relacionados com isso, e é importante que haja essa componente social ou societal também quando fazemos propostas, porque é muito importante não só desenvolver a tecnologia, mas garantirmos que esta responda às necessidades do setor industrial e da sociedade. Isso também não devemos descurar essa componente. Totalmente de acordo. João, passava-te o repto agora para poderes manifestar aquilo que é a tua opinião e a tua visão, e como é que vês o hidrogênio daqui a 5 anos. Claro. Ora, em primeiro lugar, dizer que, mais uma vez, isto é a minha opinião pessoal, e não quer dizer que exemplifique a opinião da Fusion Fuel, mas é assim, o hidrogênio vai fazer parte do sistema energético futuro, ponto. Okay? Isto acho que toda a gente já percebeu. Agora, na minha opinião, não é o jack of all trades como toda a gente quer que o hidrogênio seja. Parece que o hidrogênio agora vai ser aqui a silver bullet para todas as soluções. Não. Agora, existem alguns setores que, no meu conhecimento, não vão ter solução senão a utilização de hidrogênio. Estou a falar, por exemplo, da produção de químicos, de produção, por exemplo, de amoníaco, produção, por exemplo, de metanol, a produção de combustíveis marítimos. Portanto, obviamente nós aqui já estamos num horizonte um bocadinho mais, portanto, a tecnologia está menos madura, mas até à data, quer dizer, a eletrificação não vai ser resposta para a aviação, para o marítimo, e a melhor resposta que nós temos neste momento é o hidrogênio ou os combustíveis derivados de hidrogênio, não é? E, portanto, existem alguns setores onde ainda existe esta guerra entre eletrificação, biomassa, hidrogênio, que algum destes vetores vai ter que ganhar, não é? Portanto, obviamente, nós na Fusion Fuel estamos a trabalhar para que o hidrogênio seja a resposta para todos, mas sabemos que a competição não é fácil, porque existem outras muito boas soluções, por exemplo, na parte do aquecimento, abrir aqui um debate que a Cristiana estava a falar, mas não nos podemos esquecer que existem, por exemplo, as bombas de calor, que neste momento são uma solução fortíssima para aquecimento dos edifícios. Mas, por exemplo, a Alemanha está a olhar para a utilização de hidrogênio para aquecimento, mas porque tem o district heating, não é? Portanto, tem ali uma escala um bocadinho superior. Portanto, existe aqui ainda alguma definição, existem várias propostas tecnológicas, todas elas do ponto de vista tecnológico, mas depois vai ser, obviamente, preciso casar a tecnologia com regulamentação e com a aceitação de quem está do outro lado. E, portanto, obviamente, outro ponto que eu queria relançar é, se repararem naquela figura, e para mim isto é uma das coisas mais interessantes do hidrogênio, e que acho que o nosso governo até está-se a mexer muito bem, e nós temos, o nosso governo tem um apoio muito bom, e as autoridades competentes apoiam o hidrogênio, mas ao de reparar que nos Hydrogen Valleys, na figura que a Cristiana representou, a maioria deles estão localizados na zona da Holanda, Alemanha, etc. É verdade. Mas lá estão os industriais, e há muito poucos Hydrogen Valleys aqui em Portugal e Espanha. E se nós casarmos isto com a disponibilidade do recurso renovável, ou seja, sol e vento, não faz muito sentido, não é? Esse está aqui no sul da Europa. E, portanto, Exato. Aqui, para projetos de larga escala, existem duas questões. Ou nós deslocalizamos as indústrias para cá, o que não é fácil, porque são investimentos de capital, um investimento muito brutal. E, portanto, também, obviamente, não é fácil agora dizermos, olha, vamos em Portugal, vamos fazer uma fábrica de produção de aço. Mas ou começamos a localizar a indústria aqui, ou então nós vamos ter que produzir o hidrogênio aqui, e na Ibéria, e, portanto, Portugal e Espanha estão muito bem posicionados pela sua condição geográfica, ou então nós vamos ter que produzir cá esse hidrogênio e, obviamente, alimentar as nossas indústrias cá, mas depois também exportá-lo para as grandes necessidades que existem nestes grandes clusters, Alemanha e Europa. E, portanto,
O futuro vai ser seguramente um desafio absolutamente gigante, mas nós estamos cá e acho que todas, entidades públicas e privadas, outros competidores nossos em Portugal e na Europa, acho que todos estão alinhados porque sabem que nós ou descarbonizamos ou descarbonizamos. E nós, Fusion Fuel, estamos cá para contribuir em parte desse desafio. E eu aproveito aqui algumas questões que te vão colocando e tentarei relacionar. O José Carlos Amador faz uma questão que é muito interessante, que é como é que vês o alinhamento entre a ambição política nacional europeia na instalação de projetos de hidrogênio, que já falaste, e depois a elevadíssima escalada na procura que é dramática no âmbito daquilo que são os equipamentos, os eletrolisadores, com prazos de entrega que, por vezes, não são compatíveis com aquilo que é a realidade e as necessidades do mercado, versus esta ambição temporal no início de produção e injeção. Ou seja, se por um lado eu tenho a necessidade de produção e injeção de hidrogênio, como tu e a Xene e também o Hugo já falaram, que é quase imediata, até para diminuir aquilo que é a dependência do gás. Por outro lado, os prazos estimados de entrega não se compadecem com essa ambição temporal, utilizo esta expressão. Como é que achas que poderá ser uma resposta a isto? Bom, isso é um problema, digo já, essa é uma questão muito boa, porque isso é um problema que nós Fusion Fuel estamos a debater, ou seja, nós temos alguns projetos que estão a atrasar por causa deste problema de fornecimento de equipamentos, fornecimento de matérias-primas. Portanto, isto é um problema que não é um problema da Fusion Fuel, é um problema mundial, ok? E que às vezes, que estamos a sentir esse impacto, ou seja, nós, tal como eu disse, numa central de produção de hidrogênio, não existe só a produção de hidrogênio, a tecnologia de produção de hidrogênio, existe toda a parte de compressão, distribuição, sensorização, purificação, etc. E que aí nós dependemos de parceiros, porque não produzimos a tecnologia para isso e, por exemplo, maioritariamente até nos compressores e sistema de purificação existem grandes atrasos, porque também existem grandes necessidades de mercado, não é? Mas isso pode comprometer alguns prazos que nós tenhamos e, pronto, obviamente temos que trabalhar com o melhor que conseguimos, mas é sem dúvida um dos problemas que está a acontecer neste momento. E eu diria que não é só nesta questão dos eletrolisadores, mas é uma questão mais global e no âmbito daquilo que é a cadeia de valor, e quer dizer, são inúmeros os casos onde grandes empresas portuguesas tiveram de parar pela falta de equipamentos ou mesmo pela falta de matéria-prima. Hugo, lançar-te-ia também o mesmo repto no âmbito daquilo que é a tua visão há 5 anos na utilização do hidrogênio. Crees que quando fores ao posto de combustível vais meter hidrogênio ou vais utilizar a gasolina? Assim, ou seja, na minha opinião, obviamente, como da experiência que tenho e do que vemos no âmbito de todas as empresas e como o João referiu, existem muitas, aqui algumas empresas ou muitas empresas, mas na minha opinião acho que o hidrogênio veio para, e acho que concordo com o que o João referiu, ou seja, o hidrogênio acho que veio para ficar. Apesar de ainda ser uma tecnologia ainda muito nova e incipiente, mas acredito que venha da mesma forma que nós tivemos, e como tu referiste, António, há 20 anos atrás, a questão dos painéis fotovoltaicos. Portanto, isto acho que é um processo normal, mas a questão do hidrogênio já é testada e já é conhecida há muitos anos. Isto, obviamente, em laboratório já eram feitas muitas análises. Mas, frisando aqui, pegando aquilo que já disse e todos nós já partilhamos aqui neste webinar, a questão da transição energética é motivada pela descarbonização dos vários setores e tem um custo. Logo, teremos que olhar para a questão da descarbonização como um investimento e tentar mudar um pouco o modelo tradicional que existia, porque, e acredito que vão concordar comigo, no passado olhou-se muito para a questão do OPEX, em vez do CAPEX. Acho que esse erro, acho que já foi reconhecido, nomeadamente a questões das eólicas e dos solares, e acho que isso foi um erro e creio que aqui no hidrogênio isso não irá acontecer. Por isso, a minha opinião é que veio para ficar e, quiçá, Portugal tenha condições ou venha a ser um dos players a nível europeu no âmbito das energias renováveis. Pelo menos. É um desejo. É um desejo. Aproveito para te fazer uma pergunta que a Nabina Ben Sandrin coloca, que é, para quem quer entrar no mercado, o que é neste momento uma oportunidade para investimento até 1 milhão de euros? Ou seja, presumo que queira questionar é que oportunidades de financiamento para produção de energia ou produção
produção de hidrogênio verde até 1 milhão de euros, se existe alguma coisa concreta. Já falámos, mas se quiseres rematar de uma forma muito rápida. Ou seja, falarmos no âmbito nacional, neste momento, não referi, mas neste momento no âmbito do 2020, ou seja, existem 2 programas comunitários a decorrer, que é o João já referiu anteriormente, que é o Sistema de Iniciativa à Investigação e Desenvolvimento, portanto é um programa de R&D, com participa a fundo perdido, despesas principalmente em colaboradores e salários de colaboradores, não só, mas principalmente, e paralelamente existe também um programa de inovação produtiva que financia numa modalidade de financiamento híbrido, fundo perdido e empréstimo sem juros, infraestruturas e equipamentos produtivos operacionais. Portanto, neste momento, falando no âmbito nacional, temos essas 2 candidaturas que não sei, não me recordo o nome da pessoa que fez a pergunta, António, mas poderá usufruir ou candidatar-se através destes programas. Outra questão que colocam e que poderá ser bastante interessante, e aqui se calhar pediria a ajuda tanto da Cristiana como do João, dando prioridade neste momento à Cristiana, é quando se fala de hidrogênio verde em Portugal, percebe-se de imediato o potencial do território português. O João há pouco falou, a Cristiana também falou, sobretudo no âmbito daquilo que é o potencial a nível de produção de energia fotovoltaica, que por sua vez depois irá alimentar o eletrolisador. Mas aquilo que o Diogo Garcia questiona é, no entanto, existe em Portugal, nas universidades e centros tecnológicos, mão de obra especializada em eletrolisadores e pilhas de combustível, sim ou não, e que faz investigação e desenvolvimento dos vários componentes, nomeadamente as membranas, os sólidos óxidos, os catalisadores, etc, etc, sobretudo para alavancar o setor com know-how nacional, porque, e aqui mais uma vez elogio a Fusion Fuel, parece-me que a Fusion Fuel por vezes está a atuar muito sozinha em Portugal, ou seja, não existe uma clusterização desta tecnologia. Como é que vês, Cristiana, este tema? Eu acho que a questão dos recursos humanos é uma questão muito importante, muito premente, não só em Portugal, em toda a Europa, e é algo que a Comissão Europeia também está a olhar com algum cuidado e a ter atenção. Aliás, uma das medidas do REPowerEU é exatamente na capacitação de recursos humanos. Eu, por acaso, não a referi, mas existe uma componente relacionada com os recursos humanos. Eu acho que a nível nacional nós temos bons investigadores, temos bons profissionais, temos as capacidades e as competências necessárias. Agora, o HiLab foi um exemplo que eu referi, porque é uma das mais recentes iniciativas dedicadas exclusivamente a esta área do hidrogênio verde, que reúne, lá está, um conjunto de entidades privadas, institutos de investigação e universidades com essas competências, e eu acho que é um instrumento, é uma iniciativa que pode alavancar exatamente isso, não é? E contribuir para suprir eventualmente necessidades que existam no mercado. Agora, que temos instituições académicas, instituições de investigação muito capazes, com pessoas com grande competência, eu tenho a certeza que sim, não só nesta área do hidrogênio, mas lá está, por exemplo, na área dos materiais, no desenvolvimento de novos materiais que podem ser cruciais também depois para entrar aqui na cadeia de valor do hidrogênio. E por isso é que eu acho que é importante, às vezes nós tendemos a segmentar muito e não devemos fazer. Devemos tentar trazer outras competências, tal interdisciplinaridade, multidisciplinaridade que às vezes falo, eu acho que é muito importante aqui no hidrogênio também. Mas eu estou convencida que nós temos muito bons profissionais, seja académicos, seja a nível do privado. A Fusion Fuel é um excelente exemplo de que a indústria está na linha da frente, não é? Não é só na academia que existe a excelência científica. João, tem muita dificuldade em encontrar pessoas qualificadas? Essa é uma boa questão. Em primeiro lugar, eu quero reforçar aquilo que a Cristiana disse relativamente aos recursos que nós temos em Portugal. Nós temos pessoas em Portugal muito capazes, investigadores muito capazes, instituições muito capazes. Ainda ontem tivemos a visita do iLab às nossas instalações e tivemos a discutir, temos alguns projetos em conjunto com eles, como é que nós vamos levá-los para a frente.
E, portanto, obviamente nós também temos a nossa própria divisão privada de investigação só na parte de materiais, portanto temos a parte dos catalisadores, das membranas, a maneira como eles interagem, quais é que são os materiais que nós usamos, as formas das placas, etc. Portanto, nós temos a nossa divisão privada, mas obviamente nós precisamos de outros parceiros nisso. Portanto, a Fusion Fuel não está a inventar a indústria, não é? Esta indústria já existia, mas uma coisa que é importante isto em Portugal é uma área nova, não é? Agora, nem toda a gente, ninguém está à espera, eu acho que isto acontece na Alemanha, não está à espera que nós agora só vamos contratar pessoas que têm 10 anos de experiência na área de hidrogênio. Não vamos porque não existia, não é? E, portanto, nós aqui estamos, esses skills e esse conhecimento, ele constrói-se e passa-se. Agora a atitude para as pessoas que vêm, que nós tentamos recrutar e recrutamos, isso aí é que faz diferença. E nós em Portugal, seguramente, o nosso sistema tecnológico em Portugal é excelente relativamente aos recursos que tem. Se nós compararmos com outros países, como a Suíça, por exemplo, que investe numa percentagem do PIB absolutamente altíssima, ou a Suécia, o nosso sistema é muito bom. Agora, acho eu, é a minha opinião, e é aqui que também gosto de deixar aqui a minha provocação, mas o iLab acho que já está a tentar responder a isso, há um desalinhamento entre o sistema científico nacional, público, e as empresas privadas, porque eu quando estava na academia, não é? Eu andava a inventar problemas para resolver, em vez de ir às indústrias e tentar perceber o que é que elas realmente querem desenvolver. E acho que o iLab vem aqui fazer um bocadinho isso, ok? E eu acho que se nós, como exemplo de outros países fazem, os Estados Unidos é brilhante nisto, se nós conseguirmos fazer um acoplamento entre o conhecimento brilhante que é produzido nas nossas universidades e a iniciativa privada e os objetivos privados, nós conseguimos seguramente posicionar-nos muito bem, sendo o país pequeno que somos, mas iremos seguramente posicionar-nos extremamente bem. João, vou aproveitar uma questão da Sílvia, que é investigadora da Porcelanas da Costa Verde, uma empresa que é nacionalmente conhecida e mundialmente, e que inclusive pertence a um laboratório associado, e faz a seguinte pergunta. Na lógica de utilizar o hidrogênio na indústria cerâmica, tem um problema nos queimadores e condutas. A porcelana requer uma atmosfera redutora, sendo também ao mesmo tempo um problema para a utilização do hidrogênio. Naturalmente, tu não vais porventura responder de uma forma direta a esta questão, mas queres questionar ou queres responder a esta questão de algum modo? Sim, claro que sim. Portanto, esse é um dos casos industriais que nós temos neste momento, a utilização de hidrogênio em queimadores industriais, seja na indústria cerâmica, seja no tipo de indústrias. E, portanto, obviamente, nós na Fusion Fuel, nós conseguimos adaptar estamos a desenvolver alguns casos em que estamos a utilizar hidrogênio exatamente para esse fim, portanto, para a utilização em queimadores para produção de vapor. E, portanto, obviamente, deixa aqui o desafio de nos contactarem para nós produzirmos, para nós termos conversas mais específicas, porque eu também não sou do departamento de R&D, confesso, mas temos já em curso projetos com, por acaso, até uma indústria cerâmica para a utilização de hidrogênio neste tipo de indústria. Muito bem. Hugo, o Otávio pergunta, as empresas pretendem utilizar hidrogênio em substituição do gás natural. Existem apoios para a instalação de eletrolisadores? Quais? Sim, pronto, este, de certa forma é um seguimento da pergunta que tu me fizeste anteriormente, e que os programas estão disponíveis neste momento, portanto, o Inovação Produtiva é muito utilizado no setor industrial, porque financia ou comparticipa parte das despesas em equipamentos, quer produtivos, quer operacionais, tudo que seja a nível de ativos tangíveis, este programa financia, portanto, está aberto. Portanto, é uma questão de nos contactar e tentar perceber um pouco que outros investimentos, ou perceber o roadmap de investimentos que tem previsto para os próximos anos, mas este é o melhor programa que irá existir, com certeza, porque tem aqui componente de fundo perdido que acaba por ser bastante interessante. Muito bem. Quer dizer, temos aqui inúmeras questões, há muitas questões técnicas. Eu tentei simplificar ao máximo. Existem questões desde esta questão do ambiente redutor até aos eletrolisadores. Acho que depois poderemos responder de uma forma mais assertiva e deixaria essas mesmas questões para a apresentação de um documento, até porque a nossa sessão até já se estendeu um pouco mais. Eu gostaria de agradecer e dar
agradecer genuinamente e dar um muito obrigado à Cristiana, ao João e ao Hugo pela presença nesta sessão. Foi um prazer, acho que foi uma sessão muito interessante do ponto de vista daquilo que é esta tecnologia que é já uma realidade e que não há como fugir dela. Está bem? Portanto, mais uma vez digo, agradeço a presença e a participação de todos. Esperamos que estes contributos tenham ajudado a uma melhor compreensão dos temas abordados. Recordar que no próximo dia 16 de setembro, já depois das férias de agosto, vamos promover um webinar ao Portugal 2030, que são os desafios e oportunidades. Espero nessa altura já com novidades relativamente àquilo que é a nova portaria, portanto, e por isso é que está alocado ao mês de setembro, onde iremos esclarecer também as principais dúvidas sobre o novo programa quadro. Entretanto, desejo a todos que estão aí em casa um excelente fim de semana, vai estar um excelente tempo, por isso aproveitem, divirtam-se e foi um prazer estar aqui convosco. Adeus, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos.